dia a todos, submete à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Consulta o Tribunal sobre a necessidade de leitura ou retificação da ata. Eu posso considerá-la como aprovada. Então, aprovada se encontra. Já por informações dos próprios relatores, eu vou pedir vista. Estão adiados para a próxima sessão o número 1 da pauta, o processo 1/2009. Número 2 da pauta, o processo 51.455/2011, o recurso eleitoral. Aqui, efetivamente, porque não houve tempo suficiente para se transcrever tudo o que se colheu pela taquigrafia para encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, não houve tempo hábil. E também, já por informação do outro relator, o número 6 da pauta, o processo 91.4485, o recurso eleitoral de Mário Antônio Moisés Nadaf, está adiado para a próxima sessão por determinação do outro relator. Se tiver mais algum adiamento, eu vou anunciar no momento oportuno, né? Então, esse que eu estou vendo aqui, que estava com pedido de preferência, com sustentação oral, o doutor Lorival, ele está adiado ao pedido do relator. O número 1 da pauta também está. O número 2 da pauta também está. O número 3 da pauta, da relatoria do doutor Sebastião Arruda Almeida. O processo número 13609, recurso eleitoral relativo ao tema de filiação partidária e duplicidade, 30ª Zona Eleitoral. Recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorridos Márcio Giacomoli e também o Diretório Municipal do Partido Progressista de Nova Nazaré e o Diretório Municipal dos Partidos Trabalhadores de Nova Nazaré. Parecer pelo provimento, informando-se a sentença para que se declare caracterizada a dupla filiação do recorrido e a nulidade das filiações para todos os efeitos. Outro relator com a palavra. Senhor presidente, já liberei o voto, a matéria é bastante simples. O cidadão, ele filiou-se ao PP em 18/6/2001, depois ele filiou-se ao PT em março de 2011 e somente comunicou aquela desfiliação em 4/10/2011 ao PP, aquele anterior, e 14/10/2011 ao juiz eleitoral. Ou seja, a desfiliação dele junto ao primeiro partido foi 6 meses depois do prazo estipulado em lei e ao juiz eleitoral já quando esgotado o prazo de envio das listas de nova filiação. Razão pela qual, sem maiores delongas, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo do recurso, dando provimento para declarar nulas as filiações do recorrido. É como eu estou votando. O parecer está mantido. O parecer. Consulta o tribunal se posso. De acordo. Provimento do recurso. Não, por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer, também de vossa relatoria, o doutor Sebastião Arruda Almeida, o 4 da pauta, processo 543324, prestação de contas do candidato a deputado estadual, eleições 2010, Aristóteles Cadidé da Silva, candidato requerente, e o parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra, excelência. Nesse caso, senhor presidente, foi lançado uma doação de R$ 237,50, como se fosse do Comitê Financeiro PTB para o PSDB e depois para esse candidato. Ocorre que houve renúncia dele e ficou comprovado que não houve nenhuma movimentação financeira, razão pela qual tanto a CCIA e a Procuradoria Regional Eleitoral, e também eu nesse momento, adiro a isso, entendendo que se trata de mera irregularidade no lançamento desses dados, e eu estou aprovando com ressalvas as contas do candidato. É como eu estou votando. Parecer mantido. Todos de acordo? De acordo. Unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. O quinto também é
relatoria do Sebastião Rodomeida. Processo 498551, prestação de contas de candidato, requerente Walter Neves Moura. Parecer pela desaprovação das contas, requer que o candidato seja condenado a recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$5.000 devidamente atualizados na artigo 15, parágrafo 2º da resolução TSE 23.217/2010. Doutor relator, com a palavra. Também a matéria é bastante simples. Uma série de irregularidades forem verificadas no meu voto, e dentre elas, inclusive, o recebimento dessa doação da FETAGRE, fonte vedada. O candidato limitou-se apenas a discutir a questão dessa doação, razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu estou acompanhando o parecer ministerial e também o parecer da COSIM para desaprovar as contas e determinar a devolução de R$5.000 ao Tesouro Nacional no prazo de 5 dias. É como eu estou votando, senhor presidente. Partido parecer, o tribunal está de acordo? De acordo. Então, o Tribunal por unanimidade desaprovou as contas nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor André Luiz Andrade Posetti. Sétimo da pauta, o processo número 114425. Prestação de contas, recurso eleitoral, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido ao Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista de Primavera do Leste. Pelo provimento do recurso, é o parecer rejeitando-se as contas e suspensos os repasses do fundo partidário para o Republicano Progressista de Primavera. Doutor relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Recuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença do juiz da 40ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas a prestação de contas do PRP referente às eleições de 2009 Primavera, do Leste, Mato Grosso. Sustento o recorrente que, apesar de não ter recebido nenhum recurso oriundo do fundo partidário, não exime o recorrido de abrir a obrigação de abrir a conta bancária e apresentar o seu respectivo extrato bancário, por ser esse o documento essencial para a regular averiguação das contas. Pugna ao final pela reforma da sentença atacada e consequente desaprovação das contas. Em contra-razões, manifesta-se o recorrido pelo desprovimento do recurso. O parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral é pelo provimento do apelo. É o relatório, presidente. O doutor parecer. Mantido. Mantido escrito. Com a palavra, excelência. A priori, verificando o preenchimento dos requisitos legais, eu tenho que o recurso merece ser conhecido. Passando a análise de mérito, sobressai dos autos que o juízo acorre ao entender que a ausência da abertura da conta e manutenção da conta bancária pelo recorrido, que não teve doações ou contribuições do fundo partidário, nem qualquer movimentação financeira durante todo o exercício de 2009, não se enquadraria nos casos de desaprovação, e julgou pela aprovação com ressalvas. Ressai ainda que, quando da primeira análise das contas, o parecer técnico de piso fora pela desaprovação das contas, porém, na prestação de contas retificadora, juntou documentos e justificativas, demonstrando não possuir bens móveis e imóveis que ocasionam as reuniões sejam feitas na residência de seus membros, não incorrendo em gastos para a manutenção da sede. Além disso, apresentou contas de doações relativas a serviços contábeis e material de consumo, com os respectivos termos e nota explicativa, merecendo destarte um novo parecer e dessa vez pela aprovação com ressalvas. Juntou ainda livro Razão e Diário, com a nítida intenção de demonstrar a movimentação zerada em suas contas, em que pese as normas contidas na resolução, no sentido de que o não recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, e ainda a necessidade da apresentação da relação de contas bancárias abertas e respectivos extratos consolidados para o período integral do exercício a que se refere a prestação de contas. Necessário se faz que cada caso seja analisado per si. Cabe ao julgador, diante do caso em apreço, sopesar as circunstâncias afetadas em cada situação,
podendo abrandar a aplicação do normativo legal quando lhe parecer conveniente, dentro dos parâmetros permitidos. No presente caso, trata-se de diretório municipal de reduzida expressividade no cenário político estadual que não percebe contas do fundo partidário, não possui patrimônio, não contraiu despesas, não obteve receita e tampouco lucro ou prejuízo no exercício 2009. Ademais, nenhuma irregularidade de natureza grave for apontada que pudesse ensejar a desaprovação das contas. Trago em meu voto várias jurisprudências e entendimentos desse tribunal e, ao meu sentir, o caso em apreso amolda-se perfeitamente nos julgados no entendimento desse tribunal, razão pela qual entendo que andou bem o juiz Wacó ao aprovar as contas da agremiação com ressalvas, vez que a ausência da abertura de conta bancária em seus respectivos extratos não configuram motivos suficientes e razoáveis para originar a desaprovação das contas. Com essas considerações, pedindo vênia à douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu estou conhecendo do recurso e negando-lhe provimento e mantendo intacta a sentença que aprovou as contas anuais do PRP de Primavera do Leste, referente ao exercício 2009. É como estou votando, senhor presidente. Com ressalvas, né? Aprovação, né? Com ressalvas. Doutor Francisco Feira Mendes. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Gés Pais. O relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida. Doutor Samuel Franco, da De Lia. acordo, senhor. Doutor Pedro Francisco. Acompanhe o senhor relator. O tribunal, por unanimidade, aprovou proveu, né? O tribunal, por unanimidade, proveu. Negou o provimento, né? Tá, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. O parecer foi pelo provimento do recurso. Tá certo? Também de vossa autoria, doutor André Posetti. Processo número 2175, recurso eleitoral de prestação de contas do PTB de Cuiabá, exercício 2010. Comissão provisória do partido, é o recorrente, recorrido do Ministério Público pelo desprovimento, é o parecer, a palavra, presidente relator. Obrigado, senhor presidente. Só liberar o voto. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de Cuiabá do Partido Trabalhista Brasileiro, em face da sentença do juiz da primeira zona, que reprovou as contas anuais relativas ao exercício 2010, nos termos do artigo 27, inciso 3 da resolução, e determinou aos diretórios regional e nacional da referida agremiação que suspendam a distribuição com perda de novas cotas do fundo partidário ao diretório municipal pelo prazo de 1 ano, a contar da publicação da referida decisão. Sustenta o recorrente que esse prazo representa sanção condenatória desproporcional, devendo ser revisto à luz do disposto no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 2034, pugna ao final pela redução do tempo da suspensão, de modo a não inviabilizar por tão longo tempo a manutenção da sede e serviços do partido. O Ministério Público de Piso se manifestou pelo improvimento do recurso. Negado o juízo de retratação, os autos foram encaminhados a esta Corte. Instada a se manifestar, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral exarou o seu parecer no mesmo sentido. É o relatório, senhor presidente. Doutor, ser mantido o parecer pelo desprovimento. Verificando o preenchimento dos requisitos legais, tenho que o recurso merece ser reconhecido. Em virtude de várias irregularidades apontadas pelo juízo de piso, que desaprovou as contas da recorrente, vez que intimada a se manifestar acerca delas, descritas tanto no relatório preliminar quanto no conclusivo, manteve-se inerte. Aplicou a sanção prevista no artigo 37, caput da Lei 9.096 e 28, inciso 4 da resolução, pelo prazo de 1 ano a contar da publicação da sentença que ocorreu em 28/11/2011. A recorrente demonstra em suas razões recursais que reconhece, ainda que subliminarmente, a existência de falhas indicativas de desaprovação das contas, contudo revela a indignação pelo período estabelecido na aplicação da sanção de suspensão e repasse de novas cotas do fundo partidário,
pelo prazo de 1 ano, o qual entende ter sido definido de forma desproporcional e, caso mantido, inviabilizaria por longo tempo a manutenção da sede e serviços do partido. Segundo se depreende do relatório, a recorrente encaminhou sua prestação de contas tempestivamente, apresentando algumas das peças determinadas no artigo 14 da resolução e procedeu à publicação do balanço patrimonial nos termos do artigo 15 do sobredito normativo. Deixou de informar, contudo, a movimentação financeira do partido, a relação das contas bancárias abertas, respectivos extratos e, no caso da existência dessas contas, nome do presidente, do tesoureiro do partido, seu substituto, deixando de constar a assinatura desses agentes nas peças de prestação de contas, o que extrai a validade das mesmas. Tais irregularidades dificultaram, sem dúvida, a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral quanto à arrecadação e aplicação dos recursos. Contudo, ao prever a sanção de suspensão das cotas do fundo, quis o legislador fazer com que as agremiações políticas se esforçassem de forma contínua e alcançassem a rigidez das contas, buscando, conforme o caso, censurá-las pela infringência das leis verificadas no presente caso. Nesse passo, penso que a medida extrema inviabilizaria realmente esse processo de crescimento e amadurecimento por parte da agremiação, tanto que a norma definiu parâmetros e limites a serem observados, variando de 1 a 12 meses. À luz da jurisprudência, esse egrégio tribunal reputo como razoável a suspensão em comento se estenda pelo prazo de 4 meses, o que representa 1/3 do máximo legal permitido. Com essas considerações, em homenagem ao princípio da razoabilidade, eu estou conhecendo o recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença do juiz Acó, no sentido de reduzir esse prazo de 12 meses, reduzindo para 4, a contar da data da publicação do acordo. É como estou votando, senhor presidente. O provimento foi parcial ou integral? Eu estou dando provimento parcial a fim de apenas reduzir o prazo de 12 para 4 meses, que é 1/3 do máximo legal. Perfeito. Doutor Francisco Alexandre? Senhor presidente, eu tenho votado também no sentido também de ser aplicada a suspensão em 4 meses, por isso que eu acompanho o relator. O vereador Gerson? Parte específica, eu vou acompanhar o do relator. Doutor Sebastião Rodomeida? O Samuel ali ajuda? De acordo, senhor. Doutor Pedro Francisco da Silva? Senhor presidente, só quero fazer um registro. De fato, eu vinha predominantemente votando pela aplicação da punição máxima aos partidos, mas refletindo melhor sobre o tema e em análise do caso em julgamento, assim como os relevantes fundamentos trazidos pelo eminente relator, eu quero registrar a minha mudança de posição a respeito desse tema e estou acompanhando integralmente o voto. Perfeitamente. O tribunal, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo desprovimento do recurso. Dona André Luiz Andrade Posetti, Vossa Excelência, o relator do processo número 4576, recurso eleitoral, doações e recursos acima do limite legal. Recorrente Kleber Gonçalves Souza, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer para se afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eminente relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Kleber Gonçalves de Souza em face à sentença do juiz da 19ª Zona Eleitoral, que condenou o recorrente ao pagamento de multa de 5 vezes o valor excedido, que totalizou R$ 1.515,65, declarando inelegível por 8 anos, com fulcro no artigo 23, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 9.504. Em razões recursais, alega o recorrente que o valor de R$ 303,13, excedidos em sua doação, não possui o condão de influenciar o resultado do pleito eleitoral. O Ministério Público Eleitoral de Piso apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso em razão de ser intempestivo, e caso seja adentrado ao mérito, seja o mesmo improvido. Já a Procuradoria Regional Eleitoral, no seu judicioso parecer, opina pelo conhecimento
recurso e desprovimento do mesmo. É o relatório, senhor presidente. Parecer mantido. Ratificado o escrito, doutor André. Falar. Preliminarmente, o Ministério Público de Piso, em contrarrazões, levantou a preliminar de intempestividade, alegando que o recorrente não teria interposto o recurso dentro do prazo de 24 horas, conforme dispõe o parágrafo 8º do artigo 96 da Lei 9.504. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral modificou seu entendimento através da Resolução 23.367/2012, que trata das reclamações, representações e pedido de resposta nas eleições do corrente ano, para que a representação siga o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, podendo ser interposta no prazo de 3 dias. Como se trata de questão não esclarecida pela Lei 9.504, o TSE buscou posicionar-se de maneira mais favorável à ampla defesa, assim como adota a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer. Desta feita, em consonância com a Procuradoria, eu tenho que a preliminar invocada merece ser afastada, declarando ser tempestivo o recurso. Como estou votando, senhor presidente? Estou preliminar. Divergência? Depois. Então, preliminar rejeitada. Passando ao mérito, em análise aos autos, eu verifico que o recorrente deveria ter doado 10% do valor correspondente ao seu rendimento bruto declarado em seu imposto de renda no ano anterior, ou seja, R$ 746,87. Contudo, o mesmo efetuou uma doação no valor de R$ 1.050, que consiste em R$ 303,13 doados acima do limite legal, que superam 40% da quantia permitida em lei. Forçoso ressaltar que a punição deve fazer jus à conduta praticada pelo doador, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sanção aplicada não me parece ser razoável. Além disso, o recorrente não demonstrou patrimônio suficiente para arcar com a multa que lhe fora imposta. Tem-se dessa forma que a aplicação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o quantum da multa aplicada deve ser equivalente ao montante que excedeu o limite da condenação, o que no caso em análise corresponde a R$ 303,13. O artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504, quando prevê a aplicação da multa para os casos de doação acima do limite permitido em lei, possui unicamente o objetivo de reprovar e prevenir a prática de tais condutas. Entretanto, a partir do momento que a sanção transcende o valor doado em excesso, a mesma deixa de ser suficiente para coibir a conduta praticada e perde totalmente sua eficácia, pois não conseguirá o recorrente adimplir o valor que lhe fora exageradamente imposto. Dessa forma, não merece o recorrente ter que efetuar o pagamento de uma sanção desproporcional ao seu patrimônio demonstrado, razão pela qual, com base nos valores constitucionais, eu estou conhecendo o recurso, dando parcial provimento a fim de reduzir o valor da multa aplicada aquém do mínimo legal, ou seja, uma única vez o excesso de R$ 303,13. É como eu estou votando, senhor presidente. Todos de acordo, presidente? Não. Esse valor de R$ 746 é o valor declarado, é o rendimento anual do... Anual da... Eu estou de acordo. Unânime, então? Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. O parecer pela rejeição da preliminar e para se negar o provimento ao recurso. Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência, o relator do 10º da pauta, processo 803491, recurso eleitoral relativo à decisão de prestação de contas e candidato a vereador, eleições 2008, recorrente Alcides Arruda, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo provimento parcial do recurso para que sejam aprovadas com ressalvas as contas do recorrente. Doutor relator, com a palavra. Recurso eleitoral interposto por Alcides Arruda, candidato a vereador em Várzea Grande pelo PT, nas eleições municipais de 2008, em face de sentença do juízo eleitoral que desaprovou a prestação de contas de campanha do recorrente. A decisão
recorrida conclui pela existência das seguintes falhas. Em relação às doações estimáveis em dinheiro, não há discriminação do critério de avaliação mediante notas explicativas contendo descrição, quantidade e valor unitário dos bens ou serviços. Ausência de documentos que comprovam as arrecadações de bens e serviços estimáveis em dinheiro. O recorrente sustenta que as doações estimadas em dinheiros elencadas nos autos foram feitas pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Comitê Financeiro. Refoge ao controle e conhecimento do candidato as negociações feitas por tais pessoas. Salienta ainda que, em todas as prestações de contas dos partidos políticos e coligações, há, por certo, o detalhamento do custo, obrigação que não pode ser imposta também ao candidato, sendo, pois, uma obrigação desproporcional. Ao fim, aduz que sobre o que foi apontado por irregularidade, foram entregues, e os documentos estão nos autos, mas já integram a prestação de contas, e também que a sentença não estava devidamente fundamentada. Pugna ao recorrente, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada e aprovar as contas de campanha. Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento parcial do recurso, a fim de que as contas do candidato sejam aprovadas com ressalva. É o relatório. Doutor parecer, mantido parecer, certo? O recurso é tempestivo e dele conheço. Tenho para mim data vênia que o apelo merece provimento para que sejam aprovados com ressalva as contas de campanha do candidato. Conforme já relatado, o recorrente Alcides Arruda teve suas contas de campanha desaprovadas por existirem duas irregularidades que confrontaria legislação eleitoral que trata da matéria. Ocorre que as falhas apontadas no relatório conclusivo, itens 6 e 7, dão a entender erroneamente que se trata de irregularidades distintas. Entretanto, compulsando em detalhe os autos, verifica-se que versam sobre o mesmo recurso estimável em dinheiro, quais sejam os santinhos do candidato. Em verdade, as impropriedades citadas foram esclarecidas no curso do processo. Em primeiro lugar, conforme a descrição de receitas, o candidato atribuiu aos santinhos recebidos o valor estimável, respectivamente, de 0,02 centavos de real e 0,01. Tal material de campanha foi composto pelo comitê do seu partido. Eventual nota explicativa ou mesmo pesquisa de mercado sobre valores desse material parece desnecessária, haja visto que os valores estimados pelo recorrente que se apresentam bastante razoáveis. O dado importante é que o candidato emitiu os recibos eleitorais referentes a tais doações e também indicou a quantidade de santinhos recebidos. Assim, e aqui reside o equívoco da decisão objurgada, o recorrente objetivamente trouxe aos autos o documento exigido pelo inciso 1 do parágrafo único do artigo 31, ou seja, juntou as notas fiscais emitidas em nome do Comitê Financeiro do PT referente às compras de santinhos para os candidatos da legenda, após comprovação documental da doação estimável em dinheiro. Fato é que o único vício indicado e remanescente se leva a considerar, dentro de todo o contexto da presente prestação de contas, que não enseja sua desaprovação, podendo ser considerado mera irregularidade ou, no máximo, erro formal conforme previsto na legislação. Trago jurisprudência a respeito do tema e, sendo a impropriedade citada a única na prestação de contas do candidato a vereador, conclui-se que a sentença de desaprovação consubstanciou decisão extrema. A prestação de contas, como um todo, a par daquela falha, permitiu a regular apreciação da arrecadação e gastos realizados em campanha. Com essas considerações, em harmonia com o parecer do Ministério Público Eleitoral, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas do candidato a vereador Alcides Arruda, referente ao pleito de 2008. É como voto, senhor presidente. Não, de acordo? Então, o Tribunal, por unanimidade, proveu o recurso para aprovar com ressalvas as contas do recorrente nos termos do voto do relator. O parecer no mesmo sentido, pelo provimento parcial, né? No mesmo sentido.
Senhor Samuel Franco Baleia Júnior, Vossa Excelência, 11º processo número 57.428. Trata-se de um recurso eleitoral, também tema doação de recurso de pessoa física acima do limite legal, recorrente Cleide César Lopes de Oliveira, Ministério Público Eleitoral recorrido. Parecer, nulidades devem ser afastadas, mérito negar provimento ao recurso. Doutor relator, palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um processo idêntico aos que foram julgados aqui há 2 ou 3 dias, um pelo doutor Francisco, outro pelo doutor Pedro. Passa ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cleide César Lopes de Oliveira contra a decisão proferida pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação eleitoral por doação de pessoa física acima do limite legal proposta pelo Ministério Público Eleitoral, em face do recorrente. Doação esta à campanha do candidato a deputado estadual Maurício Ferreira de Souza nas eleições gerais de 2010. A decisão atacada entendeu que a doação de R$4.000 ultrapassou o limite legal, pois o recorrente apenas poderia ter contribuído com a quantia equivalente a 10% do limite de isenção. E poderia ter doado R$1.721,51, devido ao fato de não ter declarado imposto de renda no ano de 2009. Assim, violou o artigo 23, inciso 1, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Diante disso, a sentença condenou o recorrente ao pagamento de multa de 5 vezes o valor excedente, que seria de R$2.278 ou R$11.392,45. O recorrente arguiu a intempestividade da demanda, a ilicitude da prova, a nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, no mérito, reitera as teses sustentadas em primeiro grau de jurisdição. Aduz ainda que a doação impugnada foi efetivada por um grupo de 12 pessoas. Diz ainda que cada um contribuiu em média com a quantia de R$350. Contudo, dada a dificuldade de identificar todos os colaboradores, entendeu mais prático formalizar uma única doação no valor de R$4.000, mediante depósito identificado apenas em nome do recorrente, e com isso o donatário emitiu um único recibo eleitoral. Continua o recorrente que o valor da multa imposta é exorbitante, já que bem superior ao ganho anual por ele obtido no ano de 2009. Afirma ser autônomo e que na atualidade ofere um salário mínimo mensal. Nesse passo, espera aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pede ainda que a pena aplicada seja reduzida para um montante equivalente a 20% da quantidade equivalente reduzida para um montante equivalente a 20% da quantidade doada em excesso, R$455,70, de modo a adequar a punição à sua realidade financeira. Em relação ao mérito, o recorrente alega ser um trabalhador humilde, sustenta que não declarou um imposto de renda 2009 por ter oferido rendimento inferior ao limite legal previsto para a declaração 2009, que foi de R$17.721,51. Argumenta também que não doou o valor sozinho, pois firmou um grupo de 12 pessoas para doar a quantia de R$4.000 ao candidato. No entanto, por desconhecimento da lei em vigência, fez o depósito apenas em seu nome, devido à dificuldade que seria em fazê-lo, constando o nome de todos os doadores. O recorrente roga, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença. No mérito, requer a reforma da sentença em sua totalidade, ou, alternativamente, solicita que seja condenado ao pagamento de 20% da multa estabelecida, devido à sua condição financeira, atendendo desse modo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Ministério Público, junto à 33ª Zona Eleitoral, apresentou suas contrarrazões, requerendo a rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e manifesta-se pelo desprovimento do recurso aviado. É o relatório. Mantido.
Excelência, eu mantenho o parecer, mas eu queria apenas complementar que esse é um caso que tem se repetido muitas vezes no plenário. Aqui no caso, ele alegou primeiro desconhecimento da lei, o que não pode ser acolhido. Ele alega também que a doação foi feita em conjunto com outras pessoas, mas também não trouxe nome de ninguém, nem fez prova nesse sentido. A questão muitos doadores têm alegado a incapacidade financeira para arcar com a multa, mas espontaneamente fizeram doações muito além de sua capacidade financeira. No caso em concreto, ele alega receber mensalmente um salário mínimo e fez uma doação espontânea de R$4.000. Até posso concordar que o valor de 5 vezes seja elevado, mas também temos que ponderar que aqueles que doaram, presume-se que tenham uma capacidade, uma folga financeira, já que fizeram na doação, também para pagar essas multas pela irregularidade de não ter feito a declaração de forma correta. Só para complementar. Obrigada. Passo a análise da primeira preliminar, da licitude da prova. Quanto à preliminar questionada pelo requerente Cleber César Lopes de Oliveira em relação à licitude da prova, entendo que a requisição de informações da Secretaria da Receita Federal acerca de rendimento bruto dos doadores não configura quebra de sigilo fiscal. A fiscalização sobre tal informação é um procedimento próprio da eleição que objetiva a transparência das eleições eleitorais. Transcrevo jurisprudência a respeito dessa matéria e, ao final de todo o exposto, eu concluo que o ato de doar para a campanha eleitoral presume-se a concordância do doador em fazer pública, no mínimo, essa informação sobre a compatibilidade entre o valor do rendimento bruto oferido no ano anterior da eleição e a quantidade doada, porque quem decide ceder recurso para a campanha eleitoral tem o bônus de doar e o ônus de ver conhecido o seu rendimento. Então, com essas considerações, eu estou rejeitando a preliminar, uma vez que não configura de forma nenhuma quebra de sigilo e a solicitação e o repasse ao Ministério Público da informação referente ao rendimento bruto da pessoa física. Estou rejeitando a preliminar de ilicitude da prova. Isso é mais ou menos igual aquele que está pedido de vista, né? Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota? Doutor André Projeto, como vota? Rejeitando também. Doutor Francisco Alexandre? Sebastião Arruda? Então, preliminar rejeitado nos termos do voto do Vossa Excelência, unanimidade. Passo à segunda preliminar, que se refere à decadência. Acerca da preliminar levantada pelo recorrente, quanto à intempestividade da demanda, entendo que também não resta configurada, pois a representação foi proposta dentro do prazo legal pela orientação jurisprudencial, ou seja, dentro de 180 dias, bem como perante o juízo competente. De acordo com as folhas 2 dos autos, nota-se que a presente ação foi juizada no dia 14/6/2011, que vem a ser o 180º dia após a diplomação dos candidatos eleitos no processo eleitoral de 2010. Fato esse que ocorreu em data de 16/12. Haja visto disso, em vista disso, conclui-se que a demanda é tempestiva e, nesses termos, eu estou também rejeitando a preliminar de intempestividade. Como voto a segunda preliminar. Rejeitou. Unânime ou... De acordo. Rejeitado a unanimidade. Passo agora à terceira preliminar, que seria a de cerceamento de defesa. Alega o recorrente, nos termos do artigo 96 da Lei das Eleições, que cabe ao representado por descumprimento da Lei das Eleições, apresentar resposta no prazo legal, no qual deverá deduzir toda a matéria de defesa, juntar documentos e indicar expressamente todas as provas que queira produzir. Isso em razão do caráter sério e concentrado das representações eleitorais. No caso dos autos,
o representado Cleber César Lopes de Oliveira ofertou contestação onde não apresentou o rol de testemunhas e postulou vagamente pela juntada de novos depoimentos e oitiva de testemunhas oportunamente arroladas. Equivocou-se então o representado, porque a apresentação posterior do rol de testemunhas após o saneamento do processo é providência própria do processo civil ordinário. Em verdade, não existe procedimento no processo civil eleitoral que permita à parte a apresentação posterior do rol de testemunha, até mesmo o rito do artigo 22 da Lei Complementar 6490, bastante amplo e complexo, exige o representado apresente o nome da testemunha já com a peça de defesa. Junto uma decisão do ministro Marcelo Ribeiro, e com essas simples considerações, estou rejeitando também a preliminar de cerceamento de defesa. Então, também unânime rejeitado. Passo agora ao voto de mérito, e ao qual vou procurar também resumir para Vossas Excelências. No caso desses autos, conforme informação repassada pela Secretaria da Receita Federal, o recorrente não apresentou declaração anual de rendimentos no ano de 2009. Aí, de acordo com o entendimento jurisprudencial, que lhe era facultado doar aos candidatos a quantia equivalente a 10% do limite máximo, que é de 17.215, sem declaração, e que resultou, isso então com 10% daria 1.721,51. Transcrevo jurisprudência a respeito desse entendimento. Mas o recorrente doou à campanha do candidato a deputado estadual a quantia de R$4.000, o que atraiu a incidência da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 23 da Lei das Eleições, que diz que seria do valor de 5 vezes o valor. O recorrente argumenta que não doou esse valor sozinho, tendo formado um grupo de 12 pessoas para reunir esse montante e efetuar a contribuição, e que desconhecia a lei. Mas o fato é que o depósito da conta corrente do candidato Maurício foi feito em nome do recorrente, e somente dele. Ademais, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecê-la. É ônus do doador saber os limites legais para os valores de contribuições. Por fim, em relação à diminuição do valor da multa aplicada, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, albergada por esse colegiado em recentes decisões em casos idênticos, ao invés da aplicação de 5 vezes o valor doado em excesso, eu estou reduzindo esse valor ao inferior do mínimo legal para fixá-lo no valor do excesso, que foi de R$ 2.278, em razão do mínimo legal, por ser a pena demasiadamente alta, ao que torna exagerada e despropositada, já que ele é uma pessoa que ganha um salário mínimo mensal. Ou seja, seria absolutamente impossível que esse cidadão conseguisse, ganhando R$ 622, viesse pagar R$ 11.000 de multa. Esse tribunal já decidiu reiteradas vezes nesse sentido, então pedindo vênia à douta Procuradora Regional Eleitoral, e com essas simples considerações eu estou dando provimento parcial ao recurso para manter a condenação por doação ilegal da parte recorrente, mas reduzindo o valor dessa multa para o valor de R$ 2.278,49, que corresponde ao valor do excesso. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco Silva, com voto para excelência. Acompanhe o senhor relator. De igual forma, de acordo com o relator, senhor presidente. Francisco, Michele. Senhor presidente, eu acompanho também o relator, tendo em vista até que o processo de minha relatoria,
Semana passada, houve o voto divergente levantado pelo doutor Pedro Francisco, que foi o vencedor. Então, por isso, eu acompanho o relator. Relator Gerson Ferreira Paz. De acordo com o relator. Sebastião Arruda. Tribunal por unanimidade proveu parcialmente o recurso nos termos do voto. Por unanimidade, rejeitou as preliminares e proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Parecer pelo afastamento das preliminares e para que se negue provimento ao recurso. Relator Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, dois administrativos, que eram os de ontem, né? O processo número 6095-2011, revisão do eleitorado de Nossa Senhora do Livramento, e o 6847, revisão biométrica dos eleitores de Chapada de Guimarães. Parece que ambos tinham parecer ministerial para sanar irregularidades que foram sanadas, né? Eu passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, trata-se de processo de revisão do eleitorado dos municípios de Nossa Senhora do Livramento e de Chapada dos Guimarães, pertencente às respectivas zonas eleitorais 58ª, Várzea Grande, a 34ª zona eleitoral, ocorrido no período de 19 de outubro a 19 de dezembro de 2011. Cumprindo o disposto no artigo 15 do provimento número 4, de 10 de outubro de 2011, no artigo 73 da resolução TSE 21.538, 14 de outubro de 2003, o excelentíssimo senhor juiz da 58ª zona eleitoral, Várzea Grande, doutor Anivaldo Budin, após proferir sentença determinando o cancelamento das inscrições irregulares, elaborou relatório acerca de todo o trabalho revisional, encaminhando a apreciação da Corregedoria Regional Eleitoral. Ao manifestar, a doutora Procuradoria Regional apontou impropriedade quanto à publicação da sentença, a qual foi sanada pelo juiz de origem em ambos os processos. Esse é o relatório. E nós estamos votando pela homologação dessas revisões, porque foram feitos os relatórios especificamente, né, e tem mais ainda uma situação de que nós precisamos fazer tomar essa decisão por conta de que os juízes eleitorais têm até segunda-feira para fazer o lançamento desses cancelamentos no sistema ELA. Por isso nós estamos votando pela homologação dos relatórios. Todos estão de acordo? Em ambos os processos, também nós estamos julgando o 12º e o 13º. Então, a unanimidade é homologada o relatório e revisão nos termos do voto do relator. Bom, aqui eu tenho alguns. Está aqui, ô Milton? Professor? Estão aqui? Primeiro meu aqui, o 1014, pedido de prorrogação da requisição de Marina Oliveira. Estou admitindo a prorrogação por 1 ano porque reúne os requisitos legais. Tem que fazer. O outro também administrativo, prorrogação na requisição, processo número 22355, de Custódia Torres Carvalho, para continuar na 8ª zona eleitoral. Também estou prorrogando por 1 ano, porque apresenta os requisitos legais. O 16º aqui, o 6682, prorrogação na requisição de Laurina Campos Gonzaga, para prestar serviço, igualmente por mais 1 ano, ou pelo prazo de 1 ano, lá em Itiquira, validando-se os atos praticados, porque reúne os requisitos legais. O 17º, processo 5672, pedido de prorrogação de Iraci Salete Vargas, prestar serviço no cartório da 30ª zona de Canarana. E também estou por mais 1 ano, porque presentes os requisitos de autorização. O 18º, processo 231285, pedido de prorrogação de Elizabeth Aparecida Freitas para a 17ª zona eleitoral. Também aqui por mais 1 ano, estou assim deferindo, porque apresenta os requisitos. Autorizo. O
19, processo 263, prorrogação de Geraldo Aparecida Pereira da Silva para a 51ª Zona Eleitoral. E eu estou aqui também definindo a continuação por mais um ano e reúne todos os requisitos legais. O 20º, requisição da servidora Nadir, prorrogação Nadir Almeida Silva, lá para Lucas do Rio Verde, igualmente por mais um ano, convalidando-se os atos praticados. O 21º, prorrogação de Adalberto Nunes Brandão, também por mais um ano, processo número 7544. Prorrogação para Gisele Aparecida Rodrigues, lá em Lucas do Rio Verde, processo número 15423, igualmente reunindo os requisitos legais definindo. O 23 da pauta, processo número 504961, designação de Daniel Luiz Nascimento Moura como responsável pelo posto Itapurá. Eu acolhi o parecer da diretoria, votando pela homologação da portaria, a portaria 14, de 29 de 11 de 2010, que suspendeu o atendimento externo e interno do posto eleitoral do Itapurá por prazo indeterminado. Conveniência do juiz eleitoral, portanto estou homologando. Aqui o 24º, processo administrativo e designação de juízes eleitorais substitutos em virtude de férias folgas dos titulares do mês de junho de 2012. Aqui eu apresentei e disponibilizei aos colegas o quadro de apresentação dessas substituições e a proposta de alteração do regimento interno. Não houve tempo hábil, na próxima sessão, está adiado então, na próxima sessão nós jogaremos. Se todos estiverem de acordo, podemos encerrar. Se estiver aberto, então, tudo por unanimidade. Agradeço a presença de todos os eminentes pares, os eminentes servidores. Encerrada a sessão.